Estamos enfrentando uma situação em toda a Europa com a União Europeia, um sistema burocrático semelhante ao da União Soviética, perturbando os mercados livres em toda a Europa, perturbando os processos democráticos. Eles são tão prejudiciais à nossa Constituição se a mídia não for mais neutra e estiver protegendo uma agenda. Temos um problema aqui porque todo o processo de informação e transparência está altamente perturbado. Gostaria de agradecer a Elon Musk por comprar o X para dar às pessoas a chance de se informarem de maneira diferente do que pela mídia tradicional. Porque na Alemanha, a mídia tradicional, todas elas são financiadas pelo nosso governo. Temos todas as emissoras públicas contra nós. Acho que é hora das pessoas verem a verdade e as máscaras estão caindo. Todos os castelos de mentiras estão desmoronando. Quanto mais eles desmoronam, mais forte é a luta. Cresci na Alemanha Ocidental e nunca pensei que isso aconteceria. No meu país, que eles impusessem medidas como na parte oriental da Alemanha. Havia uma vigilância e um estilo da União Soviética. É inacreditável, para mim como uma cidadã livre. Essa é a razão pela qual, assim que a chanceler Merkel disse, bem, não há alternativas para a minha política. Eu fiquei tipo, espere um minuto. Isso soa estranho. Isso me politizou completamente. Como posso dizer essa palavra? Isso politizou. Então me politizou completamente quando ela disse isso. Não há alternativas. É também por isso que nosso partido tem esse nome. Alternativa para a Alemanha. Quando eu comecei a me aprofundar de verdade em todos os esforços que foram feitos contra você, há tantos deles, eu olhei para outros exemplos de coisas acontecendo em vários países ao redor do mundo, incluindo a União Europeia. Mas você está lá em cima comparado a outros países europeus. Comparando com a Áustria nem chegou perto de tanto. Eu fiz uma tabela inteira comparando o que eles fizeram. O que eles fizeram para você, eu quero manter o foco nisso. O que você está realmente passando em uma democracia? O que é irônico é que você é rotulada como extremista. Pelo serviço de inteligência que deveria estar protegendo você. Então você é rotulada como extremista. E alguns dos membros do seu partido têm contas bancárias bloqueadas. Teve algum impedimento de concorrer recentemente? Sei que houve um há algum tempo. No nível local não tem sido assim. Agora estamos preocupados que eles realmente decidam proibir o partido inteiro. Eu não sabia que você ia... Desculpe, coloquei isso para te fazer essa pergunta de uma forma mais sutil. Porque eu não sabia... Você já disse isso. Você disse isso publicamente. Eles estão pensando em me banir e isso é uma preocupação que temos. Para mim, isso é uma preocupação exagerada. Mas isso é um risco sério? Sim, é um risco sério. Você poderia talvez nos contar algumas histórias e experiências sobre o que o AfD está passando? Porque podemos falar sobre o porquê mais tarde. Mas isso não é tão... Todo mundo sabe que essa é uma estratégia usada contra qualquer um. Eu não diria nada político. É mais contra o sistema. Foi isso que eu percebi. Mas quais são as estratégias deles? Apenas explique para nós. O que o AfD passou e o que você está passando agora? Deixe-me começar bem do início. Somos um partido muito jovem. Nós fomos fundados em 2013 e nós passamos por muita coisa. Começou com a mídia nos rotulando como extrema-direita desde o início. Ao rotular o AfD assim, a alternativa para a Alemanha, o objetivo do establishment, dos políticos e da mídia era nos excluir da sociedade, transformando-nos em verdadeiros párias dentro do nosso país. As pessoas começaram a perder seus empregos. Cônjuges de membros do partido perderam seus empregos, por exemplo. Posso contar a você pela minha experiência pessoal. Passei por isso com minha família, destruindo o negócio da minha parceira. De fato, não posso fazer negócios, empreendimento
além das minhas funções políticas. Eu estava no setor bancário, fazia consultorias, fazia assessoria de fusões e aquisições, mas assim que eu divulgava meus clientes, eles realmente destruíam os clientes. Portanto, de fato, não posso trabalhar. Isso começou a nos transformar em duas párias. E, sim, tentar nos transformar em duas excluídas da sociedade. Foi assim que tudo começou. Então, institucionalmente falando, quando nos levantamos, viemos de 4%, 5%, 10%, e então, nos últimos 3 anos, dobramos. Nas eleições federais de 23 de fevereiro, alcançamos quase 21%. E estamos agora com um impulso de 25%, 26%. Mesmo superando o partido do chanceler, a CDU, ou estando iguais na parte oriental da Alemanha, somos, na verdade, 2 vezes mais fortes que a CDU. Estamos atingindo níveis de mais de 40% já. Então, foi assim que nos fortalecemos. Eles começaram a impor medidas institucionais sobre nós. Mencionei antes em nosso painel, mencionei nosso serviço de inteligência. Desde o início, tivemos a mídia, tivemos a política do establishment. E então, nosso serviço de inteligência, que está em um sentido de George Orwell, 1984. Sendo rotulado como uma instituição para proteger a verdade sobre nossa Constituição. Exatamente. O Escritório Federal da Alemanha para a Proteção da Constituição. Sim, maravilhoso, não é? Isso me lembra da USAID, que não tem nada a ver com é branding. É ótimo. É como em 1984. É um Ministério da Verdade, certo? Você falou sobre censura. E o Ministério da Verdade, eles rotularam as palavras de forma diferente. Então, nosso Ministério da Verdade, nosso serviço de inteligência, começaram a nos rotular em 2018 como extremistas em liberdade condicional. PRIFAL. E então, nos colocaram no próximo nível. Eles nos rotularam como extremistas. Sob suspeita ou suspeição? Suspeição, sim, suspeição. Foi o próximo nível, liberdade condicional. Sim, suspeição. E agora, certificados. E eles te enviam uma medalha e um troféu. Sim, a medalha e o troféu dos extremistas. E basicamente na Alemanha, você é rotulado como extremista se você... Deixe-me colocar de forma bem simples. Se você vai trabalhar, se você cria uma família, se você paga impostos, se você quer uma educação adequada para seus filhos, sem estudos de gênero ou algo assim. Se você quer segurança nas suas ruas, se você quer ter fronteiras seguras, se você não quer ter imigração ilegal, se você quer ter preços baixos de energia, se você quer comprar um carro com motor de combustão, se você quer voltar às usinas nucleares, a Alemanha é o único país no mundo industrial destruindo sua infraestrutura. Você fecha sua usina nuclear após o... Sim, claro. Sim, claro, sim, 6. Curso. Sim. A explosão do Nord Stream. Você precisa de energia. 6 deles. Sim. 6 deles foram fechados e um deles, após a explosão, foi como: há uma crise energética chegando e então você fechou a última usina nuclear. Sim, claro. Curso, 6. 6 após a explosão? Sim, exatamente. Então, as últimas 6 foram desligadas e também os gasodutos, a infraestrutura de gás, eles arrancaram. Então, temos um dano de bilhões, ou na verdade, não bilhões, mas trilhões, certo? Então, o dano de arrancar e destruir nossa infraestrutura, porque não é apenas que eles desligam as usinas, eles desligaram a usina nuclear após a explosão. Eles
Eles as destruíram através de uma implosão, certo? Então, eles destruíram as torres para que você não possa, que você não seja capaz de colocar essas usinas de volta. Você tem que imaginar isso. Então, este é um grande desdobramento da nossa infraestrutura. E então, eles continuaram com o carvão, as usinas de carvão, certo? Como a Alemanha tinha as usinas nucleares mais modernas, usinas de carvão, e eles colocaram explosivos nelas e simplesmente as destruíram, certo? Não, é realmente sério. Essa ideologia, como a ideologia verde, foi iniciada pela nossa chanceler Angela Merkel, como uma chanceler da CDU. Acho que ela foi nossa primeira chanceler verde que já tivemos. E sim, ela disse, tipo, olha, havia essa usina japonesa que foi atingida por um enorme tsunami e esse tsunami subiu pelo Reno Alemão. Portanto, precisamos destruir todas as usinas nucleares. E foi isso que eles fizeram. Então, somos o único país industrial sem um fornecimento de energia adequado. Mas deixe-me voltar ao meu exemplo. Então, se você é um contribuinte, se cria uma família e se passa por tudo isso de forma muito normal, se planejar ter uma vida normal e adequada, você é rotulado por eles como extremista, certo? Então, estou chegando ao ponto de que a alternativa para a Alemanha, nosso partido, é um partido normal, conservador, amante da liberdade. E somos rotulados assim apenas por ter posições normais, dando às pessoas, e especialmente à geração mais jovem, uma perspectiva sobre suas vidas, certo? Em liberdade, em riqueza. E sim, estamos enfrentando uma situação, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, onde temos, com a União Europeia, um sistema burocrático do tipo União Soviética, perturbando os mercados livres em toda a Europa, perturbando os processos democráticos. Veja, você realmente citou os exemplos da Romênia. Olhe para este exemplo. É tão terrível. Você tem um presidente eleito, certo? E eles dizem, não, você tem que repetir esta eleição. Tipo, oi, o que está acontecendo? E então eles prenderam aquele cara e encontraram o quê? 10 milhões de euros no porão com uma passagem. Dos seus seguranças. Sim, sim. E depois uma passagem de avião para Putin. Sim, claro. E quero dizer, tipo, o que você está dizendo para as pessoas? E isso se espalha por todos os estados-nação da Europa. Portanto, J.D. Vance, ele estava tão certo em seu magnífico discurso na Conferência de Segurança de Munique, quando ele disse, tipo, veja, o perigo para nossas democracias não vem de fora, vem de dentro. E não há espaço para barreiras, certo? Então, você não pode excluir votos democráticos, certo? Você não pode excluir o povo. Eles têm. Eles precisam ter o poder da voz. E se você perturbar, como os burocratas na Europa e também os burocratas na Alemanha, se eles perturbarem com taxação dos contribuintes pelas instituições alemãs, se isso perturba esse processo, desculpe, você tem um problema na formulação democrática, certo? É muita coisa. Quando te rotularam como uma organização extremista certificada, o que eu tento é sempre tentar ver as coisas de ambos os lados. Por exemplo, usinas nucleares. Muitas pessoas se preocupam com elas. A maneira como as destruíram, eu não sabia que era assim que faziam. Isso não faz sentido. Mas você pode debater sobre isso. Imigração pode ser debatida. Pessoas diferentes têm posições diferentes. Mas há algumas coisas em que não consigo ver o outro lado. Então, quando vi o rótulo de organização extremista certificada, ainda não consigo acreditar que esse termo está sendo usado nesta discussão. Eu fico tipo, tudo bem. O que Alice ou outro líder da AfD disse ou fez? Eles diriam, tudo bem, talvez isso seja questionável. E eu fui. Passei por algumas declarações extremas e coisas que foram ditas há algum tempo ou uma piada de mau gosto. Literalmente não há nada ali
que qualquer pessoa lógica, você sabe, no direito você usa o... Não consigo lembrar o termo, mas apenas uma pessoa normal e comum, como ela perceberia isso, que chegaria a uma conclusão após analisar o que o AfD representa. Todas as diferentes políticas, as controversas, as não controversas, que o rotulariam assim. E sou eu que passei muito tempo tentando entender. Sim, Isso é só para hoje. Tentei ir a fundo bem. para tentar entender ambos os lados. Ainda continua, a propósito, maneira. E eu não consegui encontrar nada. Então minha pergunta é: o povo alemão verá através disso. Eles têm uma das sociedades mais inteligentes do mundo. Você acha que essa estratégia funcionará? Ou terá um efeito contrário espetacular? E como isso acontecerá, se for o caso? Eu acho que o papel principal na transição é da mídia. É da mídia, certo? Então, Alexis de Tocqueville, ele rotulou a mídia como o quarto poder da democracia. Por quê? Porque a mídia tem uma tarefa, e a principal tarefa é dar transparência, boas informações, para que as pessoas estejam bem informadas sobre suas decisões. E se a mídia não for mais neutra e estiver basicamente protegendo uma agenda que é verde da moda, socialista, protegendo governos verdes da moda, socialistas, temos um problema aqui. Porque todo o processo de informação e transparência está altamente perturbado. Portanto, as pessoas não conseguem formar uma opinião bem informada. E é aí que reside o maior perigo. Especialmente os idosos. Eles assistem a todos os programas de TV de transmissão pública. Eu não tenho mais TV. Então, não tenho TV há 25 anos porque não assisto mais TV, pois não me sinto bem informado. Prefiro ler livros ou estou nas redes sociais. E ao mencionar isso, gostaria de agradecer a Elon Musk por comprar o X para dar às pessoas, pelo menos aos mais jovens, que usam as redes sociais como uma oportunidade para se informarem de maneira diferente da mídia tradicional. Porque na Alemanha, a mídia tradicional, como a mídia pública, é toda financiada pelo nosso governo. Portanto, a mídia tradicional transmite a opinião dos órgãos e instituições de onde recebem o dinheiro. Este é um sistema de incentivos muito simples. E temos todas as emissoras públicas contra nós. Já passei por toda essa conversa fiada e processo de enquadramento por quase 12 anos, onde sou rotulada de diversas maneiras realmente terríveis e desagradáveis. Mas essa é a estratégia deles de fazer pessoas que têm uma agenda diferente e uma opinião diferente se tornarem párias. E essa é uma estratégia que você também pode ver nos Estados Unidos ou na Argentina, com Donald Trump. Foi inacreditável o que fizeram com esse homem. E eu realmente senti dor física pelo que fizeram à sua família, como o incriminaram, com todas essas buscas domiciliares, e depois tentando finalmente assassiná-lo. Foi inacreditável. Foi realmente de partir o coração. E estamos tão felizes, eu estou pessoalmente tão feliz que ele se tornou presidente americano, porque isso também é uma chance para todos nós, para todas as pessoas patrióticas e amantes da liberdade, formar uma nova coalizão para ter a máscara está caindo. Está escancarado. Acho que é hora, no ano de 2025, é muito crucial que as pessoas vejam a verdade. E as máscaras estão caindo. E eu acredito fortemente nisso. Você vê isso em todo lugar, onde todos os castelos de mentiras, traições, corrupções desmoronam. E quanto mais eles desmoronam, mais forte é a luta. E, portanto, precisamos passar por esta batalha de destruição. Eles querem nos destruir, certo? E ao nos rotular assim, nós estamos
e eu pessoalmente estou em perigo, certo? É algo que eles querem que as pessoas sigam ou tenham ideias muito ruins de como poderiam nos prejudicar. Especialmente o que você viu com, sabe, quando rotulam alguém. Vimos isso com Trump rotulado como nazista, nazista, nazista. Você tem pessoas que são apenas gentis, de certa forma, doutrinadas com a ideologia. E então, eventualmente, em um cenário extremo, você sabe, você tem pessoas ao seu redor para garantir que isso não É um aconteça com rifle você. ou uma faca ou algo assim. Esse é o perigo disso. Sim, é um grande perigo. É um perigo para nós e nossas famílias. É algo impressionante. Sinto que estamos em uma encruzilhada onde há um caminho otimista e um pessimista. Um otimista é que o que acontece na Alemanha é semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Porque as pessoas estão, você sabe, eu usaria a expressão despertando. Vi através da fachada com base nos números e em como seus números têm aumentado muito rapidamente. Mas a Romênia é um exemplo de como, apesar disso, ainda pode não ser suficiente. Mencionei o Paquistão anteriormente porque fiz muita cobertura lá com o Imran Khan. Foi outro nível. O Paquistão é muito pior, o que deveria ser uma democracia, muito pior do que o que aconteceu na Romênia. Mas vamos usar a Romênia como um país da União Europeia. As pessoas perceberam isso. A maioria das pessoas. X não é tão popular lá. Então, a censura é sempre mais fácil de ser aplicada lá. Mas eles cancelaram a eleição. E o aliado do Calin Georgescu, Jorge Simeon, não venceu. Os esforços contra o Telegram para censurar vozes conservadoras. Você se preocupa que, apesar das pessoas perceberem isso, o sistema esteja tão enraizado na sociedade que você pode não conseguir romper? Isso é algo que às vezes te mantém acordado à noite? Você tem essas preocupações? Claro que sim. Tenho tido essas preocupações ao longo dos anos. Ao longo dos anos, tenho pensado como no exército, tenho pensado nos piores cenários. Porque se você se prepara para os piores cenários, está bem preparado para tudo. Você se importa se eu perguntar qual é um pior cenário? O pior cenário é banir nosso partido e depois também prender, na verdade, prender pessoas. Uma ordem executiva me prendendo. Sim, exatamente. E apenas inventando um caso, certo? Então eu li a biografia do Milei. Milei estava tão temeroso, ansioso em sua campanha que alguém colocasse dinheiro em seu carro para que a polícia viesse e dissesse, tipo, olha, encontramos esse dinheiro. Olha, precisamos prender você. Então esse cara, sim, a Romênia é a mesma coisa com 10 milhões e o ingresso para Putin. É inacreditável. Acho que sim, a Romênia é um caso muito amargo. E eles vão tentar na Alemanha, vão tentar de tudo. Mas em comparação com a Romênia, a Alemanha é o maior país da Europa. E A nossos Romênia é melhor, eleitores, não tão corrupta, melhor democracia. Então estou mais esperançoso. sim, e já somos tão fortes com mais de 10 milhões de eleitores na Alemanha, mais fortes no leste da Alemanha. Se você fizer isso, se realmente tentar banir nosso partido, acho que não vai acabar nada bem. Você não pode excluir milhões de pessoas e simplesmente se livrar da representação. O que eles fazem agora, porque acabamos de ter eleições federais, o que eles fizeram é: nós estamos compondo agora no parlamento alemão, no Bundestag alemão, nós compreendemos quase 25%. Nosso grupo parlamentar de mais de 150 pessoas parlamentares, eles nos excluem de toda a representação. Você pode ler sobre isso, certo? Então, portanto, quero dizer, eles são tão prejudiciais à nossa Constituição. Nossa Constituição diz, veja, temos direitos das minorias, certo? E o povo votou no AfD, na alternativa para a Alemanha. E você simplesmente exclui 25% de qualquer representação parlamentar. Quero dizer, o que é isso? E eu realmente acho que você não pode continuar esse caminho de minar processos democráticos. Eu firmemente acredito fortemente nisso. Que você não pode continuar com essas perturbações.
porque agora, como o chanceler Merz, certo? Ele é um chanceler tão fraco, tão fraco. Ele obteve o pior resultado nas eleições. E então ele foi forçado a entrar em uma coalizão com um socialista. E eles têm apenas uma muito ligeira maioria. Então ele não pode se mover. E, portanto, ele se concentra em, imagine isso como um chanceler alemão. Então eu não posso acreditar. E ainda assim, eu não posso acreditar. Mas eu gostaria de falar sobre isso como um alemão. Porque eu realmente acho que temos uma responsabilidade, como temos uma responsabilidade histórica. Que um chanceler alemão está realmente a caminho de enviar tanques contra a Rússia, enviar mísseis, enviar bilhões de dinheiro para a Ucrânia, enquanto arbitra as negociações de paz e cessar-fogo de um presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quero dizer, o quão louco é isso? Enquanto Donald Trump, ele faz todo o esforço para acabar com isso, essa terrível matança na Ucrânia, porque o povo ucraniano, eles também estão fartos dessa guerra. Então é apenas como um pequeno grupo de elite e administração de um de um presidente que é muito relutante, que não quer ter eleições, certo? E o povo não quer mais isso. E até os russos não querem mais isso. Eu realmente penso, e também as pesquisas, elas provam isso na Alemanha. O povo alemão, nós não queremos o apoio financeiro e não queremos ter armas alemãs na Ucrânia. Quero dizer, quão louco é isso que ele se oponha à Rússia, enquanto mina o esforço do presidente Trump para acabar com essa terrível matança. É loucura. Do meu ponto de vista, é loucura. E precisamos fazer tudo para trazer paz à Europa, para trazer paz à Ucrânia. E eu acho que a Alemanha está completamente no caminho errado. Sim, bem, Alice. Vai ser um período muito estressante de meses e anos para você. Então, tudo de bom a nível pessoal. E eu realmente aprecio o seu tempo. É um prazer vê-lo. Espero vê-lo na Alemanha em breve. Espero que a Alemanha não chegue a esse ponto. Tenho uma lista de países. A Romênia é um deles. Estou muito preocupado em ir para lá, considerando o quão longe eles foram, em censura, etc. A Alemanha nem sequer foi considerada lá. Ainda não está lá, nem perto, na minha opinião. Mas espero que isso não mude e espero que eles sigam um caminho semelhante ao dos Estados Unidos. Então, tudo de bom. Que tal? Que tal você vir me visitar em Berlim? Assim eu te mostro a cidade. Depois teremos Passei meses em ótimo... Berlim e Hamburgo. Eu amo a Alemanha. Eu amo a Alemanha. Mas ficaria mais do que feliz em ir. Tenho uma equipe na Alemanha. Por favor, venha me visitar. E então podemos ter uma entrevista mais longa. Gostei muito de estar aqui com você. E desejo a você tudo de bom com seu trabalho. E sim, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Obrigado.